Olá, queridos e amados por Deus. Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, mas antes, dê uma pausa no vídeo, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3 e os versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide entre si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto complicado, não? De a gente refletir. Olha, pessoal, eu estava pensando antes de fazer esse vídeo. Eu pensando assim, como é que uma mulher, dona de casa, leiga, muitos podem pensar assim e não achar certo. Como é que uma mulher, dona de casa, leiga, faz um vídeo para refletir sobre o Evangelho. Coisas que só os padres e freis e seminaristas fazem, seus canais, e fazem reflexão do Evangelho. Ou então, sob a orientação de um padre que estudou muito, para ser padre. Mas o Evangelho a gente reflete também nas comunidades e cada pessoa fala e a gente aprende com cada um. Mesmo porque Jesus mesmo disse que Jesus revela as maravilhas de Deus aos pequenos, aos mais fracos. E ele também não chamou as pessoas, doutores da lei, para pregar o Evangelho por todo mundo. Ele não chamou aqueles sacerdotes que estavam lá com seus privilégios, com o dízimo da horta, o dízimo, seus privilégios. Ele não chamou nenhum sacerdote da lei judaica. Ele chamou os pobres trabalhadores, pessoas ignorantes. Quando ele chamou Pedro, Pedro estava nu pescando. Muitos dizem isso, ele estava nu, ficou com vergonha de Jesus, que estava nu. Estava nu, digamos assim, naquela época, eles ficavam bem vestidos, cobertos todo, braço, perna e tudo. Os homens usavam aquelas túnicas bem grandes para não mostrar os órgãos, o formato dos órgãos deles, Eles se cobriam bastante. Então, certamente, Pedro não estava totalmente nu, estava semi-nu. Chamava de nu porque não estava vestido com a sua veste tradicional da sua religião, Então, é isso. Estou me desabafando aqui porque eu tenho muitos anos, já fui catequista há 14 anos e faço parte da comunidade há muito tempo. E desde pequena eu sempre fui assim apaixonada por Jesus Cristo, admirava o empenho de Jesus Cristo, não era de hoje, admirava e eu sempre tive uma paixão por Jesus Cristo, pelas suas palavras, pelo seu feito e por se dedicar muito às pessoas, coisa que eu também tenho esse desejo de pensar apenas nas pessoas e não em mim. E muitas vezes chega um tempo que a gente é forçado a pensar em si, mas tem que pensar em si com amor e também pensar nas outras pessoas.
E é esse o fato que me dá essa vontade de desabafar de acordo com o Evangelho, por eu ser leiga e não ter também estudado. Mas eu vou lutar ainda para estudar a faculdade e aprender a falar bem melhor, mas isso não importa, isso não importa muito para Deus, não. O que importa é o coração da pessoa, o testemunho da pessoa, que ela possa transmitir na sua comunidade e falar de Jesus Cristo. O mais importante é o testemunho, é o exemplo que cada cristão da Igreja Católica deve dar ao falar e ao refletir junto com Jesus Cristo, não é mesmo? Então, nesse caso aí, vocês podem até notar, uma família, quando ela não sempre está em atrito, tanto pai, filho, e essa família não vive bem ou vive uma vida de fachada, sempre quando tu articula um contra o outro, é claro que a casa vai cair, né? E não tem como sobreviver tanto tempo a família. Um comércio também, quando os sócios, eles estão sempre em intrigas um com o outro, ou são desonestos um com o outro, é claro que aquela empresa, ela tende a cair, ou então ela não vai resistir muito tempo. Uma comunidade também, os membros dessa comunidade da Igreja Católica, estou falando da comunidade da Igreja Católica, ou uma associação. Quando os membros, membros dessa comunidade sempre estão em intrigas um com o outro, e briga, é claro que outros que estão percebendo essas intrigas vão se afastar e essa comunidade vai enfraquecer. E é assim, aí as pessoas não querem ir para a igreja por causa de fulano ou ciclano, porque fulano dá esse testemunho ruim para a nossa comunidade, a nossa associação, então eu não vou mais participar, dizemos assim, você não vou participar por causa de uma pessoa que pratica coisa ruim naquela comunidade. E no que Jesus se refere ao pecado ao Espírito Santo, digamos assim, Deus criou o mundo por sua palavra, e no mundo parava sobre as águas o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que engravidou Sara, que engravidou Maria, que transformou a água em vinho. Jesus é Deus conosco, é uma pessoa de nós, como nós, né? Na sua fraqueza. Tem os seus poderes, porque é a manifestação de Deus, foi eles. Mas se nós não acreditarmos ou falarmos alguma coisa ruim contra o Espírito Santo, esse pecado não tem perdão, porque Deus é o juiz. Ele que vai julgar tudo o que tem. Então, quando tem um problema dentro de casa, quando tem um problema na comunidade, quando tem um problema na família ou no trabalho, se a gente ficar julgando tanto as pessoas, também não é certo. Então, Deus é que julga, é o julgador. Então, esse pecado a blasfemar contra o Espírito Santo, de não acreditar muitas vezes que não seja possível uma mulher engravidar sem ter conhecido um homem, talvez esse não seja de não acreditar, como mesmo Jesus disse. Todo aquele que não acredita será condenado. Também tem esse fato. Não acreditar na força do Espírito Santo. Muitos não acreditam no Espírito Santo, só acreditam só no Deus vivo. Estão longe de acreditar numa força, que Deus não é três, né? Muitos não acreditam que Deus não é três pessoas, é um só. Estranho. Mas como nós dizemos que Ele é único, mas Ele é o Espírito Santo, mas Ele
é o Filho ungido para nos salvar, para nos mostrar o caminho de volta para Ele, para anunciar a boa nova, que é o Evangelho. Então o Evangelho está aí, está aqui, em todo lugar, na Bíblia, na internet, no celular. Está no celular também, tem um aplicativo do Evangelho. Vamos estudar o Evangelho todos os dias, vamos conhecer Jesus e vamos amar o Espírito Santo e respeitar de todas as formas da sua criação. Até no mínimo bichinho, que para até sobre um fio de cabelo. Até na mesma poeirinha, ácaros, os ácaros que você vê. Você não pode ver a olho nu, mas numa lente bem forte você pode ver o ácaro até se mexendo. As maravilhas de Deus é incrível. O ser humano não pode criar uma coisa dessa. Então o ser humano não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Porque tudo que existe, vive e respira é o Espírito Santo. Ele é o ar, ele é tudo. Tudo que se faz criar, se cria. Não são nós que criamos, nós descobrimos. Então o Espírito Santo continua criando todas as coisas, e recriando, e renovando. Renova a nossa pele, renova a nossa vida, o Espírito Santo nos transforma de uma pessoa ruim para uma pessoa boa. Basta abrirmos o nosso coração para Ele. Então vamos abrir o nosso coração e ler o Evangelho todos os dias e refletir, orar conosco, comigo aqui nesse canal. Se inscreva no canal, curta esse vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo Evangelho.